Ao longo dos últimos 60 minutos, Alberto João Jardim explicou aos madeirenses os detalhes do plano de resgate à região autónoma. É sobre esse tema que nos debruçamos de imediato no Em Foco. Em estúdio temos Jorge Bacelar Gouveia, Nuno Sá, deputado do Partido Socialista, e Carlos Marques de Almeida, comentador ETV. Obrigado a todos pela vossa presença. Professor, começo por si. Foi um Alberto João Jardim rendido à necessidade de ter de fazer face à dívida, às necessidades financeiras da região? Eu gostei muito de ouvir o Dr. Alberto João Jardim. Vejo que ele está em forma e julgo que é um momento muito importante na atual circunstância político-económica de Portugal, porque este anúncio do plano de ajustamento corresponde ao encerramento de um conjunto de negociações que têm sido difíceis e corresponde também, digamos, a uma colocação em paralelo da situação regional com a situação nacional. Julgo que há aqui duas dimensões para ver este plano de ajustamento. Há o lado económico e há o lado político. No plano económico, assinalam-se várias cedências que o Dr. Alberto João Jardim fez em relação à República, visto que ele tinha dito que não aceitaria suspensão de subsídios ou não aceitaria aumento de impostos e, na verdade, vai ter que suportar essas medidas, que vão ser aprovadas, aliás, a partir de abril, aumentar os impostos, ou, enfim, a necessidade também de reduzir trabalhadores, embora não através do despedimento, e certos benefícios, ou também reduzir algumas despesas, por exemplo, no caso do desporto, foi a despesa que ficou mais sensível, julgo que no mínimo 15%. Portanto, desse ponto de vista, há um conjunto de cedências, algumas delas que vão contradizer aquilo que eu tinha anunciado antes, mas, enfim, postas pelas circunstâncias. Mas, no entanto, noto um aspecto muito importante que o Dr. Alberto João referiu. Por exemplo, a necessidade de rever as PPPs e a indicação de que não vai fazer mais nenhuma PPP até reavaliar as que são suspensas. Coisa que, por exemplo, o Governo da República não fez, lamentavelmente. Porque eu julgo que uma boa maneira de também equilibrar as contas do Orçamento de Estado seria através das PPPs, embora em grande medida elas não cheguem para chegar a certos objetivos mais drásticos e mais intensivos. Mas lamento muito no Governo da República uma omissão completa em relação à questão das PPPs e à necessidade de renegociar ou de reduzir as prestações que o Estado paga em relação a essas empresas que fizeram com o Estado as PPPs. Agora, do ponto de vista político, eu acho que, no meio destas adversidades e destas dificuldades e destes maiores sacrifícios que os madeirenses vão viver nos próximos tempos, julgo que o Dr. Alberto João foi muito convincente em relação ao modo como apresentou este programa, aliás, com boa parte da sua equipa. Não fugiu a nenhuma das críticas, a nenhuma das perguntas no fim, respondeu a todas, aliás, sempre com o seu humor característico, às vezes corrosivo, e também aproveitando, no fundo, para, por um lado, mostrar as pazes dentro do próprio PSD, porque de alguma forma isto também sela e termina uma certa fase de conflitualidade, algumas vezes patente, mas na maior parte dos casos latente, entre o PSD Nacional e o PSD Regional. Portanto, ele, nesse aspecto, põe termo a essa guerra, que fica terminada, e aproveita também para, no fundo, ultrapassar o PSD numa outra perspectiva, no sentido de permitir-se fazer críticas à Troika e à política que a Troika está a impor a Portugal, enfim, que também o fez em relação a outros países, e, portanto, aí também demarcando-se do próprio PSD, digamos, recuperando, no fundo, a ação política numa crítica enfim, dirigida à Troika e ao acordo e às suas complicações do ponto de vista da política económica. E, portanto, nesse aspecto, vemos um Dr. Alberto João Jardim em grande forma, a recuperar a ação política e a iniciativa política no meio de um conjunto de medidas muito difíceis para o povo madeirense, mas que ele conseguiu, de facto, explicar. Essa é a minha opinião. Não sabe. Qual é a sua opinião? Bom, provavelmente em grande forma, talvez para mais 36 anos de poder, o que não é normal. E o Jorge, como democrata que sabe que isso não é normal em nenhum regime que se diga democrático. Sufragado pelo povo, mas as circunstâncias que todos conhecemos e que para mim não cumpre aquilo que são requisitos de uma democracia moderna. E, portanto, do ponto de vista político-formal, é o Dr. Alberto João Jardim, concordo com o Jorge, no seu estilo, destes 36 anos. É um político que vive da provocação permanente para seguir passar
à vitimização. Mas e nunca assumindo responsabilidades nenhumas. É um estilo Mas quem ouviu esta declaração pode interpretar facilmente que Alberto João Jardim obteve aqui uma vitória política. Foi uma vitória ou uma derrota? O doutor Alberto João Jardim obteve, na minha opinião, novamente uma desresponsabilização. Mas não foi hoje. Isto hoje, para mim, sinceramente, não tem... Desresponsabilização fruto... Não tem grande interesse. Vamos fazer a história. Vamos ver as coisas como elas são. O doutor Alberto João Jardim obteve a sua vitória quando voltou a ganhar as eleições regionais há cerca de 6 meses atrás. Eleições essas regionais ganhas, com base num acordo que estava a ser negociado com a República Portuguesa, onde sucessivamente viemos aqui, este programa, todas as semanas descobrir mais um buraco na Madeira, mais omissão de informação, com o descalabro do Dr. Alberto João Jardim dizer: eu deliberadamente enganei, menti sobre o buraco que tinha Madeira porque tinha que fazer investimentos, não ia parar, não aceitava a lei da República porque não gostava do Sócrates e do governo do PS, e agora cá está este buracão, resolvam, e ganhou as eleições. E ganhou as eleições porque os madeirenses também não sabiam isto que lhes ia acontecer. E quer se queira, quer não, apesar da carta de intenções que foi subscrita na altura, o governo pactou com isto, o Presidente da República pactou com isto, o PS e os partidos da oposição fizeram o que puderam, mas em circunstâncias difíceis, sobretudo a nível local. E, portanto, a vitória do Dr. Alberto João Jardim aconteceu nas eleições regionais. Pronto, e novamente voltou a ganhar as eleições. Isto hoje não tem nada de novo. Mas o governo depois dessa vitória, o governo da República Portuguesa sabia com o que contava com o mesmo estilo, com a mesma pessoa, que depois de 36 anos acha que o Dr. Alberto João Jardim vai mudar alguma coisa daquilo que caracteriza o seu estilo de permanente provocação, permanente confronto, e pensando, e muito bem, mas não pensando como ele diz numa postura estadista, pondo sempre à frente, supostamente, a região autónoma, mas pondo sempre à frente os interesses de vencer eleições e de uma estratégia que ele próprio giza para manter o poder. Portanto, a partir daí é muito... anda enganado há 36 anos. É muito difícil. O povo madeirense anda enganado há 36 anos. O povo madeirense vive em circunstâncias políticas muito difíceis há 36 anos, não tem a liberdade que devia ter há 36 anos, não tem o acesso à informação nem a participação partidária e democrática que devia ter há 36 anos, e agora vai ter o resultado desses 36 anos, porque vai ter estas medidas difíceis pela frente. A República também já as tem. Pois já as tem. E graças a quem? Pois já as tem, e graças também a Estado. Agora, relativamente, isto politicamente, ainda muito mais haveria para dizermos no essencial. O acordo em si, portanto, Alberto João Jardim, o que conseguiu aqui foi também a mesma receita. Atiram-se dinheiro para cima dos problemas, pode não ser os 100%, os tais 7.856 milhões de euros que eram necessários, serão os 60%. A ver, vamos, se daqui a uns tempos não vão ser preciso um novo plano e mais dinheiro para cima dos problemas. Os protagonistas políticos são exatamente os mesmos do regime. O regime mantém-se, o estilo mantém-se, o estilo de governação mantém-se. Não vejo neste acordo nenhuma mudança estrutural. Aquilo que em Portugal e noutros países fala, mudar o regime, mudar a estrutura da economia local. Não vejo. Como o Dr. Alberto João Jardim diz, eu tomei nota, um neo-keynesiano, um defensor do investimento público, e de facto na Madeira o governo regional substitui-se a muito daquilo que deveria ser papel do investimento privado. Isso também é certo sabido. E, portanto, continuará com o resultado que temos tido. Eu não vejo nenhuma mudança de paradigma, nenhuma mudança que signifique para a economia da Madeira e para a região da Madeira, do ponto de vista público, um novo modelo económico. Não encontro a tirar dinheiro para cima dos problemas. João, deixa-me só fazer uma provocação. Só fazer uma provocação. Não, uma provocação, naturalmente, não, João, enquanto jornalista, e provou o programa, mas aos nossos colegas. Eu posso também encaminhar para o Dr. Alberto João Jardim, se quiser. Este discurso e o que se passou neste processo todo fez escola. E se estivermos atentos ao discurso que alguns autarcas agora já fizeram a propósito da auditoria dos municípios, assistimos a autarcas de todos os partidos já a fazer António Costa e Rui Rio? De todos os partidos, a fazerem o Nuno declarações, está muito suprapartidário. A fazerem declarações públicas, a dizer, homem livre, sempre foi um homem livre. Que é extraordinário, mas este exemplo fez escola. Agora vamos ver como é que o governo resolve. A dizer, o Estado recorreu a um empréstimo, recorreu à ajuda financeira, os municípios têm uma dívida de
perto de 8 mil milhões de euros, se a memória de números não me falha assim de memória, mas para a dívida dos municípios, nós agora também precisamos de um programa de ajuda. Eu gostava de saber neste país quem é que é Estado, porque o Dr. Alberto João Jardim disse que quando o Estado recorreu à ajuda, ao programa de ajuda financeira, parece que o Estado, quando o fez, a Madeira não fazia parte do Estado. Agora os municípios, ensaiando o discurso, também já vieram dizer o Estado recorreu à ajuda financeira e nós agora também precisamos de um programa. Parece que os municípios também não fazem parte do Estado português. Os portugueses qualquer dia vão dizer o Estado recorreu à ajuda, nós agora também precisamos de um programa de ajuda financeira para os portugueses. Isso não era má ideia de todo. Carlos Marques de Almeida, é uma vitória, uma derrota política para Alberto João Jardim e é uma cedência a praticamente tudo aquilo que o Governo da República pretendia. É interessante porque Alberto João Jardim é sobretudo um sobrevivente. Estes anos todos de poder fizeram... Encontrou mais uma vida agora? Sim, acho que sim. Acho que de alguma forma ele... Quando muitas pessoas andavam a aconselhá-lo que ele devia se ter retirado, acho que ele encontrou nesta oportunidade, de algum modo, um modo de ressuscitar politicamente. Repare que todo o discurso dele é pautado por um desafio direto à República. Ok, vamos aplicar agora este programa e depois daqui a 4 anos vamos ver se é o Governo Regional da Madeira que cumpriu ou se é o Governo da República que cumpriu. Vamos ver quem é mais efetivo. Até teve num dia calmo. Hoje, Alberto João Jardim até teve num dia calmo. Porque lhe convinha hoje estar num dia calmo, mas o João tem que se lembrar que nas últimas semanas ele não esteve calmo. Ele ameaçou com a crise política, ele ameaçou com o Presidente da República, portanto, ele ameaçou com tudo o que se lembrou. Mas, como eu dizia, ele é um sobrevivente. E, ao mesmo tempo, tem esta capacidade de alguma forma, fazer um spin das notícias. E a conferência de imprensa foi mais um spin do que outra coisa, ou seja... se nós formos ver em detalhe, grande parte das medidas daquilo que tem a ver com a parte económica, com a parte do reajustamento, eram medidas que ele negava há um mês. Que ele dizia que jamais, nunca, em tempo algum, iria assinar. Uma boa parte delas. A grande parte delas. Portanto, ele de alguma forma consegue mascarar uma imposição da República, apresentando-se como o grande vencedor, dizendo que salvaguardou os interesses da Madeira e, mais uma vez, se apresenta ele como o campeão da Madeira que vai fazer aquilo que a República não vai conseguir. Dando-se até ao luxo de, aplicando uma receita monetarista que é aplicada em Portugal via Troika, ele critica. Portanto, ele é salvo por um tipo de política que tem o desplante de dizer que não está de acordo. Mas ok, mas querem que seja assim, eu farei assim. E diz mais, vai fazer e ameaça fazer melhor do que a República, o que é uma coisa estranhíssima. Portanto, o discurso dele é tipicamente Alberto João Jardim no seu melhor, portanto, transformar aquilo que aparentemente é uma derrota política numa vitória política, porque, como eu disse ainda há pouco, há ali uma imposição de um modelo muito parecido com o modelo do ajustamento que a República está a sofrer, que se repercute de alguma maneira na região autónoma. E isso era previsível. Isso vai ao encontro daquilo que eu disse aqui a semana passada, que o Governo da República não ia ceder e o Governo da República ia tentar ao máximo pressionar o Governo Regional para que houvesse garantias de que isto iria ser executado e, mais uma vez, não iríamos ter um programa que era assinado no papel, mas depois que na prática era pura e simplesmente desrespeitado. Mas há outro ponto aqui importante, é que o Governo, quando o Alberto João Jardim diz que, quando foi para a reunião, e estava o Primeiro-Ministro de Portugal e o Ministro das Finanças, tiveram 5 horas a negociar, claro, mas 2 dias antes a Comissão Europeia começou a fazer ruídos, a emitir ruídos de Bruxelas, a dizer que seria importante que rapidamente se resolvesse a situação da Madeira. Portanto, da conveniência, parte da República, havia toda a conveniência de que, mas podia não ter resultado nada, havia toda a conveniência que isto ficasse de uma vez por todas protelado ou resolvido e não se protelasse mais a situação com um clima de guerrilha, que ele hoje também tentou de alguma maneira, enfim, encerrar a guerrilha com o PSD, sim senhor, mas é muito interessante, porque em relação ao PSD, ele critica um PSD continental e liberal e reclama-se de uma herança de um PSD social-democrata neo-keynesiano. Portanto, ele, de alguma forma, é a verdadeira alma do PSD. Não é o PSD que governa a partir de Lisboa. Quando os madeirenses começarem a sentir na pele estas medidas de austeridade, isso pode ser o princípio do fim do reinado de Alberto João Jardim? As coisas têm sempre um fim, quanto mais não seja, porque a vida humana é limitada
na sua dimensão terrena. Só a alma, essa é imortal. Não sei se as coisas podem colocar nesses termos. O Dr. Alberto já muitas vezes disse que não terminaria os mandatos, sucessivamente. Se os eleitores madeirenses tivessem conhecimento dos traços gerais deste acordo, como disse o Nuno há pouco, Alberto João Jardim tinha ganho as eleições? Eu acho que sim. Eu acho que os madeirenses sabiam que era impossível que um conjunto de sacrifícios que, em geral, a República ia sofrer não se aplicasse na região autónoma da Madeira, porque era impossível pensar, quer em termos políticos, quer em termos económicos, que a Madeira pode ser uma ilha nesse sentido. E o Governo pactuou com Alberto João Jardim nesta questão, ao protelar o acordo? Eu acho que o Governo, neste aspecto, e em particular a dimensão política do Governo através do PSD e através do Primeiro-Ministro, como sabemos, o Dr. Alberto João Jardim não apoiou o Dr. Passos Coelho no Congresso. É evidente que houve uma combinação, enfim, estou eu a imaginar, que tenha havido, no sentido de uma dedução, que terá havido uma combinação para o Dr. Alberto João Jardim hoje assumir politicamente esta iniciativa e isso não ser feito a partir do Governo em Lisboa. Ou não ser feito a partir do Primeiro-Ministro. E, portanto, é evidente que isso deu vantagem ao Dr. Alberto João Jardim neste momento para também ter uma capacidade de explicação política aos madeirenses deste conjunto de medidas. Eu acho que ele explicou muitíssimo bem nesta conversa de imprensa, que lhe saiu, acho que muitíssimo bem. E, portanto, desse ponto de vista também há aqui agora um terminar de uma conflitualidade e sendo certo que o Dr. Alberto João Jardim não apoiou o Dr. Passos Coelho no Congresso, mas ele, na própria conversa de imprensa, expressamente referiu que nunca tinha dito mal dele e que era o presidente do PSD Nacional e o PSD Regional integra o PSD Nacional. Lição de imprensa. Carlos Marques de Almeida, o Governo da República permitiu, eventualmente por atrasos ou por outras estratégias de inação, que Alberto João Jardim ganhasse aqui uma sobrevida que lhe permitissem chegar ao ato eleitoral em condições de vencer? Provavelmente acho que o assunto foi de alguma forma gerido no tempo de maneira a não provocar alguma perturbação no ato eleitoral. Considera que está correta a leitura, a análise? É óbvio, é uma atitude normal em política. Todos os partidos querem ganhar. E dentro do limite daquilo que é a legalidade, e não que eu saiba não foi cometida nenhuma ilegalidade, mas nessa gestão do tempo provavelmente terá havido um dispositivo dilatório de alguma forma implícito que permitiu que Alberto João Jardim chegasse às eleições com uma situação mais confortável, onde ainda estava a ser feita uma avaliação da verdadeira situação e só posteriormente às eleições, então sim, se daria a conhecer ou se divulgaria a verdadeira situação. Jorge Bacelar Gouveia, com este acordo, com os traços gerais deste acordo, estamos aqui perante Mas eu só queria dizer uma coisa que eu acho que é interessante. É que o facto do programa de ajustamento ter sido apresentado desta forma, numa conferência de imprensa, no Funchal, é, de alguma forma, também um sinal interessante de distância que é criada entre o Governo da República e o Governo da... Não é por acaso. Exatamente, não é por acaso. Isso é muito interessante. Sobre tudo o que quiser. Isso é muito interessante. Não foi uma semana conjunta. A semana conjunta foi apenas uma semana meramente... Que leitura política é que se tira disso? Portanto, repare, há aqui uma das duas... Carlos, deixa-me só ouvir aqui o Jorge Bacelar Gouveia. Eu acho que há duas leituras possíveis. Há uma leitura política possível, digamos, maligna, de que o PSD Nacional e o Primeiro-Ministro quis que fosse o Dr. Alberto João Jardim a anunciar os sacrifícios aos madeirenses e, portanto, quis descolar dessa perspectiva. Mas eu acho que se pode ter uma leitura benigna, que é aquela que eu referi há pouco, no sentido de esta conversa de imprensa no Funchal, só o Dr. Alberto João Jardim com o seu governo, de lhe dar um palco específico para ele poder retomar a iniciativa política neste contexto. Eu penso que esta perspectiva prevalece sobre a anterior. Portanto, pode ser lido tanto de uma forma de criar uma distância de alguma forma sanitária entre aquilo que é o Governo da República com o seu ajustamento e o mar é sempre o projeto de ajustamento que está a ser feito na Madeira, ou seja, essa distância responsabiliza sobretudo Alberto João Jardim, isso é uma leitura que é óbvia, julgo eu, politicamente. A outra é, se quisermos ser benignos, de alguma forma, é dizer, ok, o Governo da República confia plena e abertamente em Alberto João Jardim, que ele fará aquilo que se espera dele e aquilo que é necessário
para o bem da Madeira e para o bem da República. Aliás, ele disse que cumpriria durante 4 anos, porque também o grande referiu fantasma... várias vezes que o governo vai cumprir, que é um acordo de baixo de coação, mas sabemos, que é para cumprir. Na comunicação social há um síndrome de desconfiança em relação ao Dr. Alberto João Jardim. Que, em geral, as pessoas acham que ele não cumpre a sua palavra, não é uma pessoa de palavra. Ele realmente referiu várias vezes hoje que vai levar até ao fim. E até por isso, respondendo também à sua pergunta, assumiu no fundo, autovinculou-se ou prometeu aos madeirenses com estes sacrifícios que também ficará com eles durante estes 4 anos. João, eu queria dizer, apesar deste esforço, sempre que se fala da Madeira, do professor Jorge Bacelar, de colocar no mesmo xadrez, no mesmo patamar, aquilo que é igual, não é um esforço, que não é, que é desigual, eu queria desmistificar o seguinte. O doutor Alberto João Jardim não joga no mesmo tabuleiro político que joga o doutor Pedro Passos Coelho. Nem muitos, felizmente, nem muitos políticos de muitos partidos. O doutor Alberto João Jardim é uma pessoa que não tem, eu duvido que tenha partido o PSD, ele tinha vindo de umas coisas das Flama e bem, tem assim um historial. Quando ele diz o meu partido é a Madeira, é um bocadinho quando a boca lhe foge para a verdade, se fugiria mais se o meu partido sou eu. Porque o doutor Alberto João Jardim nem ideologia tem, repare nas declarações que ele hoje teve absolutamente contraditórias, ataca os comunas do continente, mas depois diz que é neo-keynesiano e defende uma política de investimento público. Há um problema, ele é politicamente neo-keynesiano, e depois mas foi pragmático hoje, ataca os tecnocratas da Troika, não acredita na Receita, quando ele próprio, na minha opinião, não passa de um medíocre técnico à frente de um governo que exerce aquele folclore, como eu digo, esta toada permanente de provocação, vitimização, para manter o poder. É a arte do convencimento do eleitorado. Não, esta é a arte do politiqueiro. E isto são discursos e é uma maneira de estar na política de qualquer político populista. Olha, o Avelino Ferreira Torres e outros que por aí andam, e alguns políticos da América Latina que dizem o meu país, a minha terra está acima de tudo e eu estou aqui para vos defender, e depois se negam informação, não tem seriedade e, portanto, não se pode colocar, apesar do esforço do Jorge, no mesmo tabuleiro, porque estamos em sincronias, em frequências diferentes. E hoje, mais uma vez, a conferência de imprensa foi a prova disso. Nada daquilo tem coerência ideológica, tem nenhuma referência partidária, respeita um mínimo de história, nada. Aquilo é um diz que qualquer presidente de junta de freguesia, para ganhar umas eleições, diria para o povo ficar contente. Mais nada. E as coisas são mesmo assim simplistas, mas são mesmo assim. E esta coisa de fazer a conferência de imprensa na Madeira e nos termos em que foi, é novamente espantoso. Está aqui um jornalista que tem um código de ontologia de ética e assinar. O Governo da República. É na Madeira, lá, como vou utilizar a expressão do Jorge, um rochedo, muito longe do continente, onde as pessoas, para se deslocarem ao continente, a mobilidade não é a mesma. Há uma grande dependência de toda aquela teia de poder que o Governo regional gera. É natural, há muitos empregos que giram ali em torno, muitas influências, muitas necessidades são satisfeitas mediante uma decisão do Governo que há uma grande proximidade, que é uma ilha. Porque nenhum político, felizmente, está aqui o João que concordará comigo, trata assim os jornalistas. Convenhamos, nenhum político se dirige nestes moldes, que é habitual ao Dr. Alberto João Jardim dirigir-se à comunicação social. Aquilo é absolutamente, condicionador. Roça à má educação. E tudo aquilo tem uma leitura, porque o Dr. Alberto João Jardim e nós não somos ingênuos, e os jornalistas, felizmente, também não são. E aquela forma bruta, violenta, de dar e tirar a palavra, de você agora não fala, agora falo eu, ele é que dirige palavrões, portanto, vale tudo isto condiciona, porque dá amostras a um jornalista, eu vou ter cuidado com o que é que escrevo, o que é que digo, deixa ver se o homem não está de maus humores. Sentiu algum jornalista inibido? Alguém foi silenciado nas suas perguntas? Naturalmente, e há montes de queixas jornalistas. Ele esteve mais tempo a responder às perguntas do que a falar. O Jorge sabe que há montes de casos. Acha que isso é normal na RTP, o Diário Notícias da Madeira. O Primeiro-Ministro, quantos minutos ele fala e quantos
Notícias da Madeira, Diário de Notícias da Madeira, jornalistas da RTP Regional, N de queixas contra o Governo Regional. E, portanto, o Jorge, eu digo, é muito simples. Diga-me um político do continente, de qualquer partido que seja, com um mínimo de responsabilidade e já num determinado patamar político, falo de deputados, membros do Governo, por equiparação, membros do Governo, que trata os jornalistas e que se dirige às pessoas e na comunicação social, como este senhor faz. Diga-me um, não encontra nenhum, Jorge, aqui não encontra nenhum. Portanto, agora, tudo isto não é por acaso. Pessoalmente, já uma vez falou com ele. Não conheço nem quero conhecer. Então, quando falar com ele, vai ver que ele é uma pessoa bem afável e cordial. Isso é típico, sabe? Há outras, diz e basta ler as biografias de outros bem, que deixaram um legado histórico péssimo, que também eram muito simpáticos na sua vida pessoal. Está a colocar o Dr. Alberto num patamar... Nós estamos a 3 minutos do fim da nossa conversa. Faça favor. Um comentário que é interessante. Está a ser uma conversa muito interessante. Que o Nuno aflorou ali e depois não desenvolveu, mas eu acho que é interessante. É possível ter uma discussão política séria sobre a pessoa do Dr. Alberto João Jardim enquanto figura política. É impossível. Mas, pessoalmente pode ser muito simpático, mas é impossível. O Nuno levantou ali um ponto e depois não desenvolveu, eu acho que é porque interessante. Porque o Nuno não lhe atribui credibilidade nenhuma. Já seriedade política. Já percebemos, não morre de amor. Aí alguém aqui atribui depois do que ele fez de enganar todos os governos, inclusive eu Passos Coelho, que os buracos fomos descobrindo. Este acordo é para cumprir. Eu tenho muitas dúvidas, era 500 milhões, depois era 1.000, depois era 1.500. O engenheiro José Sócrates também anunciava buracos atrás de buracos. Pois, olha, Jorge, eu não tenho tempo, tenho pena. A aplicar isso ao seu próprio partido. Tenho pena. Deixa-me ver o que é que você traz. Eles são os meus últimos 30 segundos. Queria aconselhar ao Jorge Bacelar Gouveia a leitura do relatório da UTAO, do Orçamento de Estado de 2011, da execução, que afinal se diz que a despesa do Estado ficou 876 milhões de euros abaixo do previsto no ano passado. E veja também as causas. Isto representa o corte do subsídio de Natal. Eu, por acaso, também nem ia falar nisto. Sabotar o funcionamento da UAL, não dando funcionários, cortando meios. Não, isso é mentira. Mas leia o último relatório de execução orçamental do Orçamento de Estado. Só sobre a Madeira. Carlos Marcos Almeida, só sobre a Madeira. Só sobre a Madeira. Há ali um ponto interessante. É que com este programa de ajustamento, Alberto João Jardim, obviamente, está mais limitado do que estaria antes. E há aqui uma interrogação que eu gostaria de levantar, que é como é que as clientelas da Madeira se vão comportar face agora às limitações que o Governo Regional vai ter. E isso é algo que não está, obviamente, equacionado e que não é, obviamente, equacionado, nem falado, nem discutido, mas é algo que vai, de alguma forma, condicionar não apenas a aplicação do programa, mas também e, sobretudo, o futuro político de Alberto João Jardim. Isso é o mesmo que se aplica na República, é igual. Tem as clientelas também há na República. E essa é a interrogação. Portanto, ele hoje, de alguma forma, ressuscita politicamente. Mas vamos ver como é que essa gestão e, sobretudo, como é que as clientelas completamente instaladas em 30 anos vão agora reagir a um governo que não vai ter os meios, não vai ter a liberdade, nem vai ter a iniciativa para poder corresponder aos anseios e às ambições que essas mesmas clientelas têm. E isso é uma questão que é bem interessante. Carlos, as clientelas respondem com a legalidade democrática. Mas continua a poder fazer dívida. Não há clientelas em legalidade democrática. Continua a poder fazer dívida ao Governo Regional. Pronto, e depois daqui a 3 ou 4 anos dirá, afinal nós dizemos que íamos só gastar 500 milhões, mas gastamos 2 milhões. É o que nos sujeitamos que acontece. Então, acha que é apenas uma questão de a qualidade continua, ou seja, o modo continua ao mesmo? É toda uma questão de grau. Mesmo, eu quero aqui fazer justiça. Passos Coelho todos os governos foram enganados por este senhor. Passos Coelho também, naturalmente, e agora provavelmente continuará a ser. O engenheiro José Sócrates também foi enganado. Porque a capacidade de fazer dívida e de pagar a 6 meses ou 1 ano a essas eventuais clientelas a existirem, vai continuar a existir porque o senhor ganhou as eleições e é Presidente do Governo Regional e continua, como disse o Jorge, em grande forma e com todo o seu estilo. Meus senhores, muito obrigado. Mas a nós ele não nos enganou. Muito obrigado aos três pela vossa presença no Enfoque. É sempre um prazer tê-los aqui. Até para a semana. Amanhã outro tema estará em foco, ou melhor, segunda-feira.